Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, queridos amados, amigos ouvintes da nossa rádio web Amparo, né? Que coisa linda! Nosso muito obrigado a cada um de vocês que está conosco, está participando, queridos amigos ouvintes. Aqui quem vos fala, o vosso diácono Alex Garcia, aqui de Worcester, nos Estados Unidos, diretamente dessa grande cidade linda que nos acolhe. Também queremos acolher cada um de vocês, amigos, aí na sua casa, onde que você se encontra, se seja no seu carro, no trabalho, em qualquer parte que você esteja escutando essa web rádio Amparo, que Deus vos abençoe sempre. Que assim nós possamos ter, hoje nós teremos uma grande alegria, estaremos com um casal, pode dizer um casal 20, né? Um casal 20 que eles se conheceram numa intimidade tão grande e hoje está morando aqui nos Estados Unidos. Já voltamos. Aguarde aí um pouquinho que já chegamos com esses nossos dois convidados, que nós então iremos conversar, bater um papo, ter um grande diálogo, de conhecer a vida desses nossos dois jovens que temos a grande chamado de Deus. Assim, aguarde aí, voltamos rapidinho. Serviremos ao Senhor, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger toda minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. E as trevas vêm tentando destruir, confusões vêm tentando dividir. Alguns querem se afastar de ti. Não desistirei daqueles que o Senhor me deu. Eu não desistirei da minha família. Não desistirei dos meus. Não desistirei da minha família, não desistirei.
declara isso comigo. A minha família é uma bênção. Declara: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger, vem proteger toda a minha família. Nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger toda a minha família. Nenhum mal tem poder sobre nós. E as trevas vêm tentando destruir, confusões vêm tentando dividir. Alguns querem se afastar de ti. Não desistirei daqueles que o Senhor me deu. Eu não desistirei da minha família. Não desistirei dos meus. Não desistirei da minha família. Não desistirei dos meus. A minha família, a tua família é uma bênção. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Do programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. É isso aí, amigos, voltamos, estamos aqui na nossa web rádio Amparo. Quem vos fala é o vosso diácono Alex. Amados, nós estamos aqui com esse casal 20, mas eu gostaria agora, eu vou apresentá-los para vocês e gostaria deles, se assim, anunciasse o nome, para que a gente pudesse então iniciarmos essa nossa grande conversa, esse nosso bate-papo. Olá, amigos ouvintes da Rádio Web Amparo. Eu sou o Vinícius da Rayane, sou nascido aqui nos Estados Unidos, mas fui criado no Brasil, onde vivi 19 anos. Hoje tem 12 anos que eu moro aqui em Newark, New Jersey, e é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Já vamos para 9 anos de casado, 3 praticamente firmes na presença do Senhor. Bom dia, povo de Deus, eu sou a Rayane do Vinícius, é com muita alegria que a gente está aqui hoje para poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida, nessa caminhada. Eu tenho 8 anos de América, temos 10 anos juntos e estamos aí firme e forte neste propósito que é de salvar almas. É isso aí, amigos, você viu aí, já começamos, então já iniciamos esse nosso bate-papo, essa conversa entre nossos amigos que aqui estão conosco. Mas aí fala para nós, como é que vieram vocês? Como assim, você, Vinícius, nasceu aqui nos Estados Unidos, foi para o Brasil, e como é? Como que foi?
sair daqui, você saiu já novo, você saiu já mais com idade e foi pro Brasil? Como que é ir do Brasil, voltar do Brasil, morar nos Estados Unidos? Como que é? Fala para nós um pouco da sua vida, desse princípio antes do teu casamento, então, para entendermos. Então, Diácono, a minha vida, assim, eu nasci aqui, né, nos Estados Unidos. Eu fui pro Brasil, meus pais foram pro Brasil, né? Eu tinha 1 ano e 6 meses. Passei a minha vida toda lá, como eu falei há pouco. Meus pais, minha família sempre foi muito católica, mas assim, era só da missa do domingo. A gente ia todo domingo à missa, a gente vai todo domingo à missa, né? Por alguns problemas dentro do casamento, meus pais meio que distanciaram essa relação da gente com a igreja. E é isso, venho tentando manter a minha fé católica e graças a Deus, com o apoio da Rayane, tem sido mais fácil buscar essa caminhada com Deus. Confesso que depois dos meus 14 anos, eu comecei a entender as coisas do mundo e estava preferindo as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É isso. Mas aí, minha querida, e você? Como que é? A minha vinda para os Estados Unidos, hoje eu consigo enxergar como um cuidado de Deus, que salvou minha vida. Porque quando o Vinícius entrou na minha vida, eu venho de uma família muito grande, onde teve amor, mas também teve muitas dificuldades, muitas feridas. E eu estava num momento muito difícil, entre depressão, ansiedade. E eu vi essa oportunidade de vir para os Estados Unidos como se fosse resolver os meus problemas. Um refúgio, né? É um refúgio. Toda a dependência que eu tinha na minha família, eu acabei depositando no Vinícius. Algo que fez o nosso casamento ser bem pesado no início. E eu vim para os Estados Unidos porque eu casei, nunca tive a intenção de vir. E louvado seja Deus por ter me trago, porque foi uma forma de Deus me salvar de onde eu estava. E olha como é que é o cuidado de Deus mesmo, né? Porque eu também nasci daqui, mas eu nunca tive o desejo de voltar para cá. Então, quando eu me formei, com 19 anos, eu queria fazer um curso, só que meus pais queriam que eu fizesse outro. E aí eu me revoltei e falei, não, eu tenho essa oportunidade de ir para a América, para os Estados Unidos. E aí meu tio comprou a passagem, me ofereceu um emprego e eu vim. Vim fugindo daquilo tudo que eu não queria viver, porque não era plano meu, era plano dos meus pais. E aí acabou que foi um refúgio para mim também. E aí, passados os anos, a gente já, como a gente é da mesma cidade, a gente acabou se encontrando em uma das férias que eu fui lá, em janeiro de 2014. E pela honra e graça de Deus, a gente está aqui até hoje, 10 anos, juntos, e já vamos completar 9 anos casados. Nossa, olha só que lindo, né? Que um pequeno, aí amados, um pequeno testemunho para a gente já podermos adentrar um pouco mais nesse casal 20, né? Amados, mas eu vou fazer uma outra pergunta, mas aí, aonde você no Brasil, né? Aonde você nasceu lá no Brasil? Eu sou de Minas Gerais, do leste de Minas, de Vinolândia de Minas, uma cidade bem pequenininha. A gente sempre faz uma referência que é perto de Governador Valadares. Mas de Governador Valadares a gente está umas 2 horas ainda. 2 horas de Valadares, É né? o Ali de Mineiro, é pertinho. Um Brasil ali de Mineira, né? Rapidinho chega, né? Rapidinho chega. Mas que coisa linda. Mas aqui, se a gente abrir uma fábrica de queijo aqui nos Estados Unidos, será que a gente pega muito mineiro? Poder vir? Muitos. Ai, Jesus. Muito. Inclusive, o pão de queijo do Vinícius, gente, é maravilhoso. Filho de padeiro, né? Meu pai é padeiro, aí ajuda, né? Ajuda. Aí o tempero mineiro prevalece, né? E aí é muito bom mesmo. Mas aí, como é que é aí? Você então lá de Vinópolis, como que a tua vida foi lá? Como é que você, como você mesmo falou, de uma família grande, como disse, muitas coisas aconteceram dentro lá da tua família, mas no teu crescimento em si, como foi o teu crescimento naquela família, da forma que, até chegar ao ponto de você conhecer o Vinícius?
Como foi esse caminho até conhecer Vinícius? Eu venho de uma família de 17 irmãos. Eu sou a mais nova. Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele tinha 12 filhos e teve mais 5 com a minha mãe. Meu pai tinha 70 anos quando eu nasci e a minha mãe 40. Eu cresci numa família onde eu aprendi o valor de família, me senti muito amada por um bom tempo, mas meus pais me deram aquilo que eles podiam, dentro da qualidade daquilo que eles tiveram também dos meus avós. Mas infelizmente muitas coisas ruins aconteceram comigo no meu seio familiar e eu fui crescendo um pouco retraída, reprimida, com sentimentos que me causaram profundas feridas. Afetividade danificada. Tive uma sexualidade ferida, disturpada a minha sexualidade, né? Mas enfim, por crescer com pessoas mais velhas, então eu sempre tive meio que uma maturidade rápido, assim, né? muito rápida. Mas eu sempre tive que falar mais alto para ser ouvida na minha casa, porque é muita gente. Então, assim, essa é a minha história. Meu pai era barbeiro, criou 17 filhos na tesoura. Minha mãe sempre foi do lar, minha mãe nunca trabalhou fora. E, resumindo, Mas foi isso. como é que você conheceu essa peça rara? Então, a gente estudava junto, na mesma escola. Como que coube isso lá dentro, gente? Com 15 anos, eu olhei pro Vinícius, o Vinícius olhou pra mim, mas coisa rápida, naquela época era um lance, né? Era uma ficada, né? Era uma ficada. Não foi nada assim muito sério, porque eu não olhava pro Vinícius assim como uma pessoa que eu poderia me casar, nunca vi isso. Mesmo porque teve uma época da minha vida que eu achava que eu não gostava de homem, eu era muito masculino. Eu agia como menino, eu pensava como menino e todas as vezes que algum menino se interessava comigo, eu saía com ele no tapa. Então eu era uma menina assim, bem delicada. Tá pá virado. Nós somos difícil poucos, de 17 irmãos, nós somos 5 mulheres. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha da minha mãe já tinha 2 filhos homens. Nesse meio tempo, a minha irmã separou, veio para dentro de casa e eu cresci com os filhos dela, menores. Eles brincavam comigo de boneca, mas era muito pouco tempo. Eram 5 minutos de boneca e o resto do dia de birosca, de pipa, de bola. Então eu sempre olhei para as brincadeiras masculinas com mais paixão. E acabou que eu fui esquecendo aquele lado meu, assim, delicado. Mas a questão do Vinícius foi só aquele lance Foi. de início? Foi só aquele lance. Foi aquele lance, não rolou mais nada naquele Não, lance. nem pra quê. A gente tinha 15 anos. Oxente, Verdade. 15 anos. 15 aninhos. Uhum. Mas é isso aí, amados, queridos. Segura aí um pouquinho as pontas aí, que daqui a pouco já estão voltando pra gente escutar agora do Vinícius como é que então foi esse lance aí direitinho, tá bom? Rapidinho já estão voltando, segura aí. É isso aí, amados, voltamos, queridos amados ouvintes, voltamos aqui, quem vos fala é o vosso diácono Alex. Amados, só para lembrar vocês que nós estamos hoje também aqui em Ulster, no encontro do EAC. Então, um encontro que nós temos aqui preparado, já temos, se não estiver equivocado, já 4 anos, já estamos fazendo esse encontro e temos muitos jovens, cerca de 250 jovens hoje aqui participando do EAC. Então, os nossos convidados de hoje, eles são, vamos dizer, são os apadrinhados, né? Eles são padrinhos desses jovens, eles ajudam aqui em toda a missão, em todas as partes fazendo. E assim nós vamos agora buscar então saber do Vinícius, né? Como é que então foi esse lance dele conhecer a sua amada e como foi toda essa história, né? Então, Diácono, rapaz, é aquela história sem que nem pra quê, né? E ao mesmo tempo é um cuidado de Deus. Eu vejo assim, eu passei 2 anos aqui, como eu cheguei em 2012, eu cheguei aqui de menor, né? Então eu não podia sair para os lugares, pela idade. E antigamente era mais difícil aqui essas coisas, sair, ter um ID falso, alguma coisa falsa para poder entrar nos lugares. E também eu nunca pensei em fazer isso, para poder sair.
E aí eu passei 2 anos da minha vida só jogando videogame, só ficando em casa, aproveitando o churrasco dentro das casas com os amigos, mas para sair eu nunca podia, porque era de menor e eles sempre me colocavam muito medo de dirigir de menor. E aí, rapaz, quando eu completou 21 anos, eu fui pro Brasil de férias. E aí, assim, eu 21 anos, solteiro, queria só aproveitar a vida e tava indo tudo muito bem. Só que para o mundo, não para Deus. O que eu tava vivendo era tudo aquilo que o inimigo quer fazer na vida de uma pessoa, que é matar, roubar e destruir. E realmente eu tava vivendo isso, porque eu tava vivendo o alcoolismo, eu tava vivendo as drogas, eu tava vivendo a sexualidade toda desregrada, toda bagunçada. Por quê? Porque foi isso que eu tive de exemplo lá na minha infância. E aí fui pro Brasil, dezembro de 2013. E aí, rapaz, em um momento que eu tava lá no bar, lá, conversando com os meninos, eu vi a Rayane. E nisso, rapaz, tava tendo um casamento e ela tava participando. E aí eu acho que eles passaram lá rapidinho assim e tal. E aí um amigo meu virou e falou assim: ô Vinícius, tá vendo essa morena aí? Essa morena é pra casar, não dá mole não. Você tem que casar com ela e levar ela pros Estados Unidos. Eu falei assim, rapaz, aí depende dela, né? Tipo assim, né? Eu tava ali na pista pra qualquer negócio. E aí tá. E aí passou os dias, né? Isso foi final de dezembro de 2013. Aí veio virada do ano e tal. A gente tava num clube, né, de piscina e tal. Tava lá aproveitando. E eu tava ali na pista, né? Tava assim, pra qualquer coisa. Aí, rapaz, eu vi a Rayane assim, ela fazia jiu-jitsu e a Rayane que eu conheci lá nos 15 anos se transformou totalmente. Era uma mulher mais definida, musculosa e tal. Eu falei assim, meu Deus, que diamante negro mais lindo é esse, meu Deus. Essa vai ter que entrar pra minha lista de novo, né? Como eu tava vivendo tudo bagunçado, eu só queria números. Eu não queria a pessoa, eu queria números. Pobre de mim que não sabia que Deus estava começando ali uma obra perfeita. Uma obra espetacular. Beleza. Fui pedir o número do telefone da Rayane para um amigo nosso, um amigo em comum nosso. Só que esse amigo estava afim da Rayane também. E aí ele me passou o número errado dela. E aí eu falei assim, gente, esse negócio tá errado. E nesse dia, no clube, a gente se encontrou atrás da ducha e ficou ali conversando e tal. Aí a gente deu um beijo lá também. Foi assim, a gente saiu dali meio que querendo se encontrar de novo. Só que aí esse amigo não ajudou, né? Se eu soubesse que o menino tava querendo ficar com ela, né? E aí, rapaz, veio uma oportunidade teve um churrasco, uma festa na casa de um amigo. E aí a Rayane foi convidada para ir. E aí ela me convidou. E aí a gente foi e tal, foi legal, foi bacana. E aí a gente já tava meio que saindo e tal. E aí a gente fez um tipo de um contrato. Eu fiquei lá, eu acho que foi a época que eu fiquei 40, 60 dias lá. E nesse contrato era, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estivesse lá de férias, a gente saía, a gente ficava e tal, e depois cada qual segue sua vida. Ai. Rapaz, agora eu vou detalhar só um pouquinho do que aconteceu nesse período. Como eu estava vivendo tudo bagunçado, como se diz o outro, né? Sexo, rock and roll e drogas e tudo. Eu comecei a mudar, né? Poxa, eu comecei a sair com a menina mais séria, e ela é toda séria, né? E a família dela, os irmãos dela, ó, se você machucar ou se você ferir os sentimentos da minha irmã, o cascudo aqui é mais bravo. Eu falei assim, opa,
agora tem que ser um cara mais sério, né? Na teoria eu era, né? Eu tinha que ser. E aí, rapaz, eu não me esqueço, diácono, teve um momento que eu sempre fui muito de igreja. Sempre fui na igreja. Só que as coisas do mundo tava sendo mais atraídas para mim naquele momento. E a Rayane me chamou para carismática, para renovação carismática, o grupo de oração. E ali eu fiquei muito tocado, me senti muito tocado. E como eu estava vivendo muito bagunçado, então para mim foi dobrado a ação do Espírito Santo ali. E aí, rapaz, foi um momento maravilhoso. E aí quando a gente voltou para casa dela, que eu era assim, super da mãe dela, né? Eu e a mãe dela, a gente tinha uma conexão de milhões de anos, assim. Parecia que a gente já era até muito íntimo. E assim, eu vi ali um cuidado de Deus, mas um cuidado de Deus mesmo. Daquelas que a gente tem que pegar e lembrar todos os dias das nossas vidas. Eu já estava me viciando na cocaína, porque eu queria ser o legalzinho da turma. Os meus amigos todos iam e eu também queria ir, os meus amigos lá do Brasil. E aí, pobre de mim, né? Tava vivendo tudo bagunçado mesmo. Tava uma vida toda desregrada. E aí, Deus colocou a Rayane como um cuidado de Deus. Diácono, eu lembro uma vez que nesse dia depois da renovação, eu falei pra ela que eu tinha algo pra falar pra ela, pra mostrar pra ela. E nisso eu tirei da minha carteira 1 quilo de cocaína. E aí, na família dela, tem alguns casos dos irmãos delas que mexem com cocaína, não com cocaína, mas com maconha, essas coisas, sabe? Casos de droga. E aí ela virou pra mim e falou assim, ela tomou da minha mão, jogou no chão assim, jogou tudo fora e falou que eu não era homem para aquilo. Na hora, diácono, eu falei assim, essa mulher, eu não posso perder essa mulher não. Sabe aquele sentimento de que alguém salvou minha vida? Aquele dia eu nunca esqueço, porque eu vi cuidado de Deus ali. Ela não precisava de ter feito aquilo. A gente só tinha um contrato. Depois ia acabar, ia pronto. Cada qual ia seguir a sua vida. A partir daquele momento eu falei assim, eu tenho que mudar pra poder ficar com essa menina. E essa menina, assim, é uma menina de virtudes. O que eu já fiz essa mulher sofrer. Mesmo depois daquele dia que eu falei que eu não podia perder ela. E que eu ainda fiz de tudo pra perder. Gente, eu era muito moleque. Eu fui muito moleque. Porque ela me dava amor e eu só dava todos os piores sentimentos possíveis. Até falar com ela que eu não ia na casa dela, porque eu tava passando mal, e depois eu saí com outras, eu fiz nesse contrato, nesse meio tempo. E foi assim, algo que Deus veio trabalhando em nós dois. Porque no dia de ir embora, uma noite antes, a gente foi se despedir, né? O contrato estava terminando e tal. E a gente tinha passado momentos maravilhosos, assim, momentos difíceis também, briga na família dela, onde eu entrei no meio para poder tirar ela, porque eu não entendia como funcionava lá na família dela, né? Mas eu queria ajudar ela, eu queria tirar ela daquele momento. E ela me ajudou muito também. E assim, eu vi que foi muito cuidado de Deus. Muito cuidado de Deus mesmo. Porque na noite anterior, que a gente saiu para se despedir, eu falei para ela, Rayane, eu te amo. Mas falei assim, de coração mesmo. Mesmo vacilando, mesmo errando tanto com ela, eu nunca tinha sentido amor na minha vida. E naquela atitude, eu vi a maior prova de amor da minha vida. E aí passou uma semana que eu cheguei, ela foi e falou num vídeo, ela foi numa festa, né? E eu fiquei bravo, né, que ela foi nessa festa. E aí ela foi com a roupinha lá mostrando os tanquinhos dela. Menina, eu fiquei num ciúmes, eu fiquei com raiva demais. E aí eu falei assim, eu acho que eu tô apaixonado mesmo por essa mulher. E aí ela fez um vídeo, que ela também era da pá virada, ela gostava das vodkazinhas dela e tudo, né?
E aí ela tava meio assim e tal. E ela foi falar que me amava. Aí eu falei assim, pronto. Deus fez, Deus juntou. Deus vai curar nós dois. E aí, rapaz, a gente começou. Começamos a namorar via Skype. Na época era Skype, olha pra você ver. A gente é novinho, mas não é tão novinho assim não. E foi um momento, assim, e foi um momento, assim, de aprendizagem para nós dois. Porque a gente se deu a conhecer muito a partir do momento que a gente começou a namorar. Eu pedi ela em namoro por internet. E aí a gente sempre ficava até altas horas da noite conversando. A gente perguntava de tudo e de todos, sabe, assim, um para o outro. A gente teve muitos momentos desses anos que a gente ficou separado, que a gente fazia altas perguntas de tudo, mas nem sempre com aprofundamento, entende? E graças a Deus, um ano a gente namorou, um ano a gente noivou e no outro ano a gente casou. Então, assim, foi um processo onde a gente viveu tudo longe, mas tudo com o sentimento de querer ficar junto um do outro. E isso nos fortaleceu muito. E aí passou que a minha avó faleceu e a Rayane ficou lá na casa minha, lá com meus pais, principalmente com a minha mãe. E foi muito importante a presença dela lá em casa, sabe? Ela ajudou, assim, demais a minha família. Minha família pegou um carinho muito grande por ela. As minhas tias pegou um carinho muito grande por ela, por todo o carinho, por todo o apoio que ela deu. E assim, depois também, a mãe dela veio a falecer também. E sempre, assim, sempre teve muito cuidado, sabe? E graças a Deus a gente, hoje a gente pode dizer que a gente está pronto 99% para amar um ao outro, para ajudar um ao outro em todo e qualquer sentimento e aspecto. Porque um coração curado, ele ajuda o outro a curar. Mas só que a gente era ferido. E aí a gente estava se ferindo. Mas graças a Deus e a Virgem Maria, hoje a gente pode dizer sim que a gente está pronto para amar. Muito lindo, né? Muito lindo. Mas agora vamos lá, minha jovem. Rasga o verbo pra mim que... Fala aí, como é que foi chegar, então, esses 3 anos de Skype, esses namoros, pra chegar nesse casamento? Como é que foi essa questão lá no casamento, das coisas todas ali, pra gente fazendo essa parte? Durante esses 3 anos de Skype, igual o Vinícius falou, foi de muito aprendizado, né? Foi a época que a gente mais se conheceu, porque houve muito diálogo, mas muito. Ele queria me trazer para os Estados Unidos com o visto de noiva. Só que eu falei para ele, eu só saio da casa da minha mãe casada e na igreja. Porque meus irmãos já tinham casado, separado, meu pai já tinha falecido, eu era a última filha mulher. E aí, não queria sair da casa da minha mãe de qualquer jeito. Ele fala que eu obriguei ele, né? Mas eu dei ele a escolha. E aí ele me pediu em casamento. Foi um processo que eu tive medo de aceitar também, porque quando meu pai morreu, eu fui a filha que voltei para dentro de casa para cuidar da minha mãe. Então eu grudei muito na minha mãe. Foi muito difícil essa separação. E aí eu tive uma conversa muito bonita com a minha mãe. Minha mãe não era estudada, mas era muito sábia. Quando ele me pediu em casamento, eu estava com ela e eu chorava e eu falava para ela que eu estava com medo de deixar ela. Aí ela também chorando, minha mãe era muito sentimental, olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: minha filha, eu já vivi tudo que eu tinha para viver com seu pai, já criei vocês até onde você chegou. Agora é hora de você viver sua vida, você não pode ficar preso. Você não sabe se você vai me ter aqui amanhã ou depois. E o Vinícius é um bom homem, você ama ele, mas você precisa ser sincera com ele. Você precisa contar para ele tudo que passou com você, porque um casamento ele não se faz à base de uma mentira. E choramos muito, né? E aí Vinícius e eu fomos fazer uma viagem, e aí eu precisava ser sincera pro Vinícius.
Foi uma das partes mais difíceis que eu tive também, de falar para ele que já tinha acontecido na minha história. Ele me acolheu, né? Da mesma forma como eu acolhi ele lá atrás, ele também me acolheu. Eu dei o direito para ele de não ficar comigo, porque era algo muito sério, que mais na frente a gente conta, né? Do testemunho. E ali eu fui vendo. Quando Vinícius entrou na minha vida, gente, eu estava num processo. A gente sempre foi da igreja, mas nunca foi igreja. A gente foi se descobrindo igreja com o decorrer do casamento. Eu estava na renovação carismática e eu pedia para Deus uma pessoa. E Deus me trouxe o Vinícius. E eu falei para Deus, Senhor, não é ele. Aí você fala assim, me dá um José, me dá um José. Aí veio o Vinícius. Veio o Vinícius. Tudo bagunçado. Eu cresci num lar com drogas, brigas, alcoolismo. E eu sempre gostei da bebida, mas eu tive medo da bebida. Mas quando eu bebia, eu perdia a linha. Então, assim, não tô falando que eu sou santa, mas eu não queria um homem assim pra mim. E eu também não queria um homem igual meu pai. Bruto. Nossa, meu pai era muito general. Meu pai, a minha mãe não podia respirar. Enfim, muitas coisas, né? Veio o Vinícius, trapalhado, brincalhão, sorridente e tal. Isso me chamou a atenção dele. Mas eu falei com ele, Senhor, não é esse homem. Ele é muito atrapalhado do que eu tô te pedindo. Mas mesmo assim, Deus usou de pessoas. Na época eu não ouvia muito Deus, eu era muito rebelde. Deus usou de pessoas e foi confirmando que era o Vinícius. E eu via no Vinícius além daquilo que ele mostrava. Porque teve um dia que teve uma briga muito feia na minha casa e eu mandei o Vinícius embora. Vai embora, eu não te quero aqui. Por vergonha, por medo. E dele ver a realidade do que realmente era a minha família. E ele não foi. Ele ficou. Aí quando a minha mãe chegou, e a minha mãe ficou muito brava comigo, porque eu precisei chamar até a polícia pro meu irmão e tal. E aí ele viu minha mãe ficar muito chateada e talvez frustrada comigo pelo fato de eu ter chamado, né? E aí ele me amparou e me tirou ali daquele momento e ficou comigo. Aí eu falei assim, uau, que homem é esse, Senhor? E assim, ali eu vi um homem que estava me acolhendo, que cuidou de mim, que se preocupou. Aí eu comecei a mudar minha visão do que Deus tinha me dado, né? E nosso casamento foi muita bênção. Tive o privilégio de ainda ter minha mãe no nosso casamento, minha família, a família dele. Casamos na igreja, com as bênçãos de Deus. Embora a gente não sabia o que era o casamento na igreja, na real essência de um casamento cristão. Louvado seja Deus que nós casamos. Amém. Porque hoje nós descobrimos o valor do matrimônio, o valor dos sacramentos, a nossa igreja, o que isso transforma na nossa vida quando a gente tem Cristo. E é maravilhoso hoje. Mas passamos um bocado nessa caminhada até descobrir esse valor, né? E é isso, nosso casamento teve muita chuva, chuva de bênção. Amém. Na roça a gente costuma falar que é comer no tacho, né? Quando chove muito. E comemos, hein, menina? Porque choveu. Teve um dilúvio no nosso casamento. Amém. Mas que bom. A gente fica muito agraciado, né? Quando Deus nos dá essa graça de, mesmo nós não sabemos o verdadeiro conhecimento do casamento, Deus assim nos ama e coloca nós unidos, né? Um ao outro. Ou como diz, um corpo estranho conhecendo outro corpo estranho para que dê certo no final. Mas Deus ele vai colocando tudo junto e vai mostrando para nós essa grande beleza que é o amor dele por cada um, né? É também aquela coisa, né? A sementinha já estava plantada na nossa família, né? Assim, a minha avó morava na roça. E como na roça não vai padre, sempre celebrava o culto, né? O culto. E todo domingo a minha avó é que celebrava o culto. Minha avó é que dava o culto lá lá na roça. E a minha avó, essa é a minha avó por parte de mãe. A minha avó por parte de pai, ela sempre foi muito católica. Ela é muito devota de Nossa Senhora. Ela reza texto todos os dias, toda hora. O texto da misericórdia ela está rezando, o texto de São Bento ela está rezando. E meu Deus, minha avó é assim, ela é muito religiosa.
A minha mãe, ela era muito, assim, muito da igreja, da frente da igreja. Pastoral do dízimo, acolhida e tudo. Só que teve frustrações no casamento. E aí minha mãe, ela procurou refúgio do lado errado da coisa. Não, Paulo. Então, minha mãe conheceu o lado errado da coisa, né? Porque, tipo assim, ela procurou, com as frustrações do casamento, ela foi procurar refúgio na igreja protestante. E aí ela se acolheu lá, ela meio que causou um distanciamento, né? Assim, entre nós, ela, meu pai. E aí a gente cresceu tudo dividido. Mas a essência do casamento, a raiz do casamento, o porquê e onde e a importância de casar na igreja já estava ali dentro de nós. A gente com certeza ia casar na igreja, mas a gente aprendeu com o tempo o que é o casar na igreja. Não é só chegar lá e colocar o vestido e ir lá na frente e pedir a bênção. É viver o matrimônio no seu dia a dia. E isso a gente aprendeu com o tempo, porque eram duas pessoas que queriam, não sabiam, mas estavam dispostas a dar o sim pelo outro quantas vezes fossem preciso. Por mais que eu dei muitas razões para ela sair, de abandonar. Mas como a gente aprendeu o que é o casamento, a gente também aprendeu a lutar por ele. Ao ponto de ter que ir fazer uma quaresma de São Miguel ou uma quaresma inteira para não deixar o casamento acabar. E salvou, e deu resultado. E foi muito importante. Esses valores que a gente aprendeu para a gente nos curar, para a gente manter o nosso casamento de pé. É isso aí, amigos, ouvintes. Olha, tá bonito, né? Nossa conversa, nosso bate-papo, esse do nosso conhecer desses dois jovens que praticamente, né, se encontraram em Cristo Jesus aqui nos Estados Unidos. Praticamente, vamos dizer dessa forma. Apesar da base que eles tiveram, apesar que a base que eles tiveram no Brasil, da família sendo católica, da parte que aconteceram, eles praticamente se conheceram nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos que eles se adentraram mais ainda nesse coração maravilhoso de Jesus Cristo. E ali eles foram banhados pelo grande amor de Cristo, né? Mas amigos, segura as pontas aí, rapidinho nós estamos voltando para que nós podamos então retornar com nossos amigos aqui, tá bom? Igreja em Missão pelo Mundo, direto de Worcester, na Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Então, meus queridos, se lembrando aí então para a gente voltarmos àquela questão, né? É quando vocês vierem então do Brasil para os Estados Unidos, como é que vocês... o Vinícius estava meio falando para nós a questão que como que você estava no Brasil, como que você estava lá sem muito o apoio dos pais, então resolveram encontrar o Rayane e assim vieram, né? Então, como que é? Vocês vieram para aqui, para os Estados Unidos? Então, Diácono, como eu já tinha começado a falar, foi um processo que eu não estava esperando, ela não estava esperando, porque eu tinha acabado de completar 21 anos. Então, Deus e seus mistérios, né? Passei 2 anos aqui sem fazer muita coisa, só dentro de casa, sem fazer nada. E aí, quando surgiu aquela oportunidade de desbravar o mundo, de conhecer as noitadas aqui dos Estados Unidos, eu comecei a namorar, aí ficou muito sério, aí depois nós noivamos, casamos, e aí mudou tudo, né? Mudou tudo. Aí a patroa chegou, deu um direcionamento na vida, deu uma consertada na vida, e agora eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre essa mudança dela, né? Sobre essa vinda dela pra cá, porque não estava nos planos dela vir. E aí agora eu passo para ela.
Quando o Vinícius entrou na minha vida, eu não tinha pretensão nenhuma de vir para os Estados Unidos. Eu era acostumada com a vida que eu tinha lá, simples e monótona, né, de cidade do interior. E realmente, eu não queria um relacionamento sério, mas também estava rezando para Deus para trazer. Na época eu não pedia para um José. Eu não tinha essa fé que a gente está se descobrindo hoje. Mas eu pedia por alguém na minha vida que realmente fosse me fazer feliz. No começo eu questionei a Deus, falava que não era o Vinícius, mas depois ele foi me mostrando o outro lado do Vinícius. E quando o Vinícius, as coisas começaram a ficar mais sérias, o Vinícius queria me trazer com o visto de noiva, para me poder casar aqui nos Estados Unidos. E aí, vindo de uma família grande, meus irmãos com casamentos frustrados, com separações, e vendo a tristeza da minha mãe de ver tudo aquilo. Embora eu não soubesse o que era um casamento na igreja, eu falei assim, não, eu não vou dar essa decepção para minha mãe, sou a filha mais nova, a última, é a única que está com ela dentro de casa. E eu também queria uma segurança, porque eu cresci tendo consciência que a igreja era a segurança de um casamento, e não só o civil. E aí eu falei pra ele, não, se você quiser me tirar da casa da minha mãe, você vai ter que casar comigo na igreja. Eu não quero decepcionar minha mãe, sair de casa pra ir morar junto com outro homem. Beleza. Aí ele fala que eu pressionei, né? Mas eu não vejo isso como uma pressão. Mas enfim, ele me pediu em casamento e com 1 ano a gente se preparou pra casar. Casamos na igreja. Eu acredito que nenhum dos dois sabia do tamanho da responsabilidade que era casar na igreja. Mas louvado seja Deus, que de uma certa forma Deus nos fez casar na igreja. Porque eu acho que o que não fez a gente separar, porque a gente vai chegar nesse ponto também, eu acho que foi... A gente não tinha essa opção. Porque a gente já tinha colocado a mão no arado como casal e já não dava mais para voltar para trás. Porque as promessas que a gente faz, até que a morte nos separe, é algo muito sério. E a gente não tinha essa opção. Por mais que teve horas que eu queria, teve horas que ele queria. E nisso, ele falou para mim também, vamos ficar aqui uns 5 anos só nos Estados Unidos, depois a gente volta e tal. E eu era muito agarrada com a minha mãe. Falei assim, tá bom, 5 anos, né? Mas uma parte da minha história que eu acho muito interessante foi, eu tive medo de dar o sim pro Vinícius de cara, porque eu tinha medo de deixar minha mãe. Minha mãe era muito doente, meus irmãos todos foram de casa, eu era a única que estava dentro de casa. E vim para outro país, outro lugar e tal. E aí eu fui falar com a minha mãe, né? E a minha mãe não era estudada, só tinha até a 4ª série, mas era de uma sabedoria enorme. Ela virou para mim e falou assim, minha filha, eu já criei todos vocês, seu pai já se foi. Eu já vivi o que eu tinha para viver com seu pai. Eu amei a minha vida. Eu não casei com seu pai por amor, mas eu aprendi a amar seu pai. Até no último dia, eu fiquei do lado dele. Mas agora chegou a hora de você também viver sua vida. Você não pode ficar presa comigo. Porque hoje você me tem, mas amanhã você pode não me ter. Então a minha mãe me deu forças para vir viver a minha vida. Mas eu confesso que o primeiro ano foi o mais difícil da nossa caminhada junto. E foi assim que eu vim para os Estados Unidos, com a esperança de ficar aqui 5 anos. Já tem 8 anos. E hoje a gente está em discernimento, se a gente vai ou não voltar para o Brasil. Estamos esperando uma resposta de Deus. Mas eu estou pedindo Deus para desenhar. Tem que colocar no papel certinho. Sim, o desenho completo, né? Exatamente. Exato, porque essa parte do discernimento, né? Quando a gente começa, então, nos adentrar, nos entrar em contato com Cristo, ele vem falar para nós de várias formas, em vários conteúdos, em várias formas. E é muito bom quando a gente é sincero com Deus e fala, Senhor, mas eu quero uma coisa concreta. Eu quero que o Senhor desenhe no papel para mim e coloque certinho, porque a gente também necessita da visão. Necessita visão para acreditar, porque muitas vezes vão cair igualzinho lá em São Tomé, né? Só acredito vendo. Se não mostrar a ferida na minha mãozinha, não tem como eu falar realmente que eu acredito ou não. Mas essa é uma das belezas, né?
da graça de Deus, vivendo quando a gente vai se entrando, encontrando e vendo Cristo em nossas vidas. A gente vai se abrindo. É como aquelas flores, né? Quando chega a noite, elas se fecham, né? E quando vem o primeiro sol, o primeiro raiar, elas se abrem. É quando Cristo toca o nosso coração. É o nosso chamado, é o discernimento. Na hora que Cristo se abre, nós encontramos a luz de Cristo, Cristo toca em nós nos abrimos, aí o raio de luz adentra no nosso coração, aí a gente floresce. Verdade. Esse aqui. O Thales Como que também. Deus vai trabalhando em todas as partes, né? E como que ele vai... Ao se observar como que essa é a função da igreja em missão pelo mundo. Ela não é somente com o sacerdote, ela não é somente com o bispo, ela não é somente com o diácono, ela não é somente com os leigos, com aqueles que estão ali na organização dentro da igreja, mas é com todas as pessoas, para que possamos assim levar essa igreja verdadeira de novo para dentro de casa e assim ajudar esses jovens de novo a se encontrar com Cristo no maior grande. Mais uma vez eu queria agradecer a você, Vinícius, por sua graça, por nos dar essa oportunidade de você falar um pouquinho da tua vida, um pouquinho da tua história para conosco, da forma como você se encontrou definitivamente com Cristo em todos os parâmetros, desde o início da tua vida até agora, ou ainda nessa oportunidade. Muito obrigado a você. Eu vou colocar aqui Vinícius, depois a Rayane, para que o Vinícius continue aí, simplesmente poder terminar dando essas últimas falas dele, para a gente então começar a terminar. Depois fala aí contigo, Rayane, para a gente dar essas últimas, e aí a gente fechamos em geral com todo mundo, tá bom? Beleza. Mas muito obrigado. Diácono, obrigado, Senhor, pelo convite. Quando eu recebi o convite, que a gente recebeu o convite, foi sim logo, porque como a gente passou, né, e se sente não pronto totalmente, mas apto a dar esse testemunho, é porque Deus está curando, Deus já curou, e eu fiquei muito feliz mesmo com esse convite, porque quem imaginaria eu tá falando para uma rádio que, louvado seja Deus, quantas pessoas vai atingir, e espero do fundo do meu coração que esse testemunho nosso possa de alguma forma atingir, né, todos os ouvintes, né, da rádio. Fico muito feliz, muito agradecido, e estamos aí para sempre, quando o senhor precisar, a gente está aqui disponível. Foi uma honra, um privilégio muito grande, e louvado seja Deus por essa oportunidade. Na palavra fala, né? Pedi e recebereis. Então, vocês que estão ouvindo, que estão com dificuldades no casamento, dificuldades pessoais, pede a Deus, entrega para Deus os seus pedidos, entrega para a Virgem Maria, que ela é aquela que corta qualquer curva, ela vai diretão ao coração de Jesus, com as suas intenções. Então, quando você pede à mãe, o filho escuta, o filho ouve, como nas bodas de Caná. Foi através da intercessão da Virgem Maria que Jesus realizou aquele milagre. Ela também quer interceder pela vida de vocês, ouvintes. Ela quer interceder pela vida de você que está aí do outro lado do YouTube também, que vai escutar. Ela quer ser essa medianeira. Ela quer fazer a obra por você, mas como que ela vai fazer essa obra sendo que você não pede, sendo que você não clame a ela? Então, não perca mais tempo. Clame a Maria, busque ela. Ela é canal de graça. Amém? Amém, amém. Obrigado, Rayane, minha querida. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Que eu deixo aqui você para dar para nós essas últimas palavras. Eu queria agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade, diácono, a Deus. Como o Vinícius disse, está sendo muita cura. Eu tô com um sorriso no rosto, assim, porque passou um filme na nossa cabeça, e quando passa um filme não dói mais as feridas que você fala. Nossa, como é bom, gente. E que eu posso falar para vocês que estão nos ouvindo: não desista do seu casamento, não desista da sua vida, não desista daqueles que você ama, mas entregue
aquela que pode levar, para aquele que pode resolver, que é Jesus. Não tenham medo de amar a Virgem Maria, não tenham medo de venerar a Virgem Maria, pois ela não quer nada além do que apontar o filho dela para nós. A Virgem Maria é aquela que às vezes a gente está na lama, que não quer olhar com vergonha, mas é aquela que estende a mão e faz a gente olhar para aquele que é o centro da nossa vida. E a partir do momento que você ama a mãe, meu filho, o filho vem e derrama graça. E eu não estou falando de milagres, mas a graça da alegria, do servir. Podem vir dificuldades que você vai superar, porque essa alegria dada por Deus ninguém tira. Queria também essa oportunidade de falar o quanto eu sou orgulhosa da pessoa que o Vinícius se tornou, do homem maravilhoso que ele é, que hoje é o sacerdote da nossa casa, que é o esteio da nossa casa, em que eu confio e que eu amo muito. E todas as dificuldades que a gente passou foi assim extremamente importante. E ver você falar hoje assim é uma alegria enorme. Enorme mesmo. Era um bloqueio grande, né? Que você continue assim, indo a águas mais profundas e que Deus possa te usar cada vez mais. Vamos usar, né? Vamos usar. E é isso. Porque se não fosse o seu amor e o seu carinho... Nossa, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por vocês compartilhar conosco aqui na nossa web Rádio Amparo este testemunho de vocês, a vida de vocês, a missão de vocês e como vocês estão fazendo aí a diferença em aí New Jersey junto à comunidade. E assim também vamos então pedir agora a intercessão de Nossa Senhora das Graças, que derrama a bênção sobre nós, sobre nossa família, sobre a família da web o Rádio Amparo e também a cada um de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora das Graças, derramai a Deus sobre cada um de nós a tua bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Um abraço, queridos. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.